Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar nossa aula, que nós estamos discutindo sobre a teoria de controle, dessa nossa disciplina. E nas aulas que nós estamos estudando, nós estamos trabalhando, nós começamos então a estudar a ideia do que é a representação do sistema. É isso. E vocês viram que eu fiz para vocês lá, que eu chamei de paradigma dos 4 universos. Que quer dizer para a gente o quê? Você tem primeiro um problema real, é o mundo físico, é isso? A gente chama de universo físico. Depois você tem o quê? A questão do, tendo o universo físico, você vai tentar representar esse universo físico. Quando você representa, você escolhe uma forma, de representar. Por exemplo, você poderia fazer através de maquete, você poderia fazer através de um desenho à mão livre, você poderia fazer um mapa, um fluxograma, diagramas e assim por diante. De forma que o que você fez, o desenho que você fez, consiga descrever o comportamento dinâmico do sistema. E aí depois nós passamos para o quê? Para a representação matemática. Na representação matemática, nós escolhemos o tipo de matemática que nós queremos usar. Se nós vamos usar a matemática que a gente considera das funções contínuas ou das funções discretas, não é isso? E depois você faz a implementação. O que ocorre naturalmente é que nós estamos trabalhando, até o momento, com a ideia do que nós queremos representar o sistema. Representar o sistema dinâmico, não é isso? E agora, nós já representamos o sistema dinâmico, nós vamos tentar descrever através de uma representação por diagrama. E o que ocorre com isso? Quando você tem uma forma mais, eu diria assim, de desenho de representar, isso, você consegue então descrever o sistema através de uma figura geométrica. Então a nossa aula de hoje vai ser voltada inteiramente para um método gráfico de representação dos modelos matemáticos do sistema. Ok? Apesar de ter uma representação geométrica, mas nós vamos começar a ver operações entre esses blocos, tá? Chamada, que a gente chama de operação entre blocos, tá ok? Muito bem. Agora, quando eu falo em diagrama de bloco, uma coisa a ser discutida muito é exatamente o seguinte: quais são os prós que nós temos ao diagrama de bloco, ou a forma de representação disso, o que nós temos de vantagem e desvantagem. Então, uma das vantagens é que você consegue descrever o comportamento através de um bloco. Essa é uma vantagem fantástica, Você consegue desenhar o sistema. Por outro lado, você tem uma desvantagem, ou melhor dizendo, que a gente considera 2 desvantagens básicas, que a gente tem. Primeiro, é que nós precisamos construir um diagrama que represente o sistema. O que significa isso? Significa, por exemplo, que eu tenho um diagrama de um sistema elétrico. É isso. Esse diagrama, esse desenho, ele também representa um sistema mecânico. Aí vem a pergunta: professor, mas como é que eu vou diferenciar o sistema elétrico do sistema mecânico, já que o diagrama é o mesmo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar a equação matemática nesse diagrama para que ele consiga descrever, para quem está estudando ou para quem está avaliando o sistema, entender o que ele quer dizer. Por exemplo, vamos supor que você tem um bloco. E se no problema não estiver dizendo qual é o sistema, você não sabe que sistema é. Esse é um problema que a gente tem. Aqui, ó. Ok? O segundo problema é que, dado um diagrama, com mais ou menos complexo, ou simples mesmo, pode ser simples, você vai tentar fazer o seguinte: descrever, desenvolver esse sistema complexo num único diagrama. Então você vai tentar manusear os blocos de forma que aquele sistema complexo consiga descrever, ser descrito através de um bloco. Esse é um problema. Por quê? Porque você vai acabar esquecendo o que aconteceu no sistema de forma interna. Porque você vai reduzir, vai chegar a um único bloco. Quando você olha para o único bloco, você não sabe o que está. Então, um exemplo bem simples que a gente tem, se vocês olharem bem, quem usa o Simulink, esse do MATLAB, você vai ver que a gente monta um sistema, equação dinâmica, e depois o que você faz? Você coloca num bloco. Então, para a pessoa que olha o diagrama, ele olha aquele bloco. Naquele bloco, se ele não tomar cuidado, ele abrir o bloco, se ele não abrir o bloco,
ele não consegue enxergar o que está dentro do bloco. Quando ele abre o bloco, ele vai ver que tem vários blocos dentro de um bloco, são chamados os subsistemas que você cria no Simulink. Então veja que ali é um problema para quem está avaliando o bloco, tá ok? Bom, o que acontece? Nós precisamos agora fazer o seguinte, tentar descrever o que é exatamente esse diagrama de bloco. E a partir disto, né, fazer algumas operações. Eu vou apagar a luz aqui para a gente voltar um pouquinho, né, nas operações. Vamos trabalhar só um pouco, ok? Vejam que nós iniciamos avaliando as questões que nós consideramos que são essenciais para tentar compreender o que é um diagrama de bloco. Né? Vimos ali como é que nós podemos trabalhar com diagrama de bloco para representar sistema dinâmico. Inclusive eu coloquei duas situações onde eu diria assim, são situações que devemos observar para que o diagrama de bloco fique bem descrito, não é isso? Agora, eu escrevi aqui a definição de diagrama de bloco. Veja que a definição de diagrama de bloco, eu estou fazendo uma descrição bem sintética disso. Diagrama de bloco é uma forma conveniente de representar as equações que descrevem o comportamento dinâmico do sistema. Veja que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o diagrama de bloco, tá, e vou escrever as equações dinâmicas nele. Tá? Claro que esse diagrama de bloco, ele tem uma característica de representar qualquer sistema, então eu vou fazer de forma genérica, tá bom? Bem, só que para eu representar o sistema dinâmico, tá? E aí outra coisa importante, tá? Esse diagrama de bloco, ele também pode descrever sistemas que são não lineares. Ele serve para descrever sistemas não lineares, tá? Vamos verificar o seguinte, agora conhecer algumas simbologias, como representar o diagrama de bloco, para que nós possamos fazer as operações. Tá? Então, aqui eu estou escrevendo símbolo de diagrama de blocos, vocês precisam conhecer, que a gente já conhece, até de forma um pouco empírica, não é isso? Que a gente não tinha definição clara, mas agora nós começamos a ter definição clara. O primeiro é o chamado bloco operacional ou bloco dinâmico. Nesse bloco operacional, bloco dinâmico, está a função de transferência, é lá que contém a função de transferência. Então eu peguei o primeiro caso, o caso A, por exemplo, eu tenho um sinal de entrada, o sinal de excitação, x de S, na variável complexa S, e tenho um G de S, que representa a função de transferência ou modelo, e tenho Y de S, que é o sinal de resposta, isso, ou a saída. Observe que o bloco é este aqui, ó, esse retângulozinho aqui, ó, com o sinal de entrada, aí o sinal de saída. Esse é o diagrama de bloco. Aí, para que eu possa ter de forma muito clara o que tem no bloco, eu coloco o G de S. O que significa o G de S? O modelo matemático do sistema. Ok? Veja aqui, olha só. Letra B. Eu tenho outro bloco, onde eu tenho x de S, G de S, Y de S. Lembrando que x de S ele é o sinal de excitação do nosso sistema, né? Ou sinal de referência. O Y de S é a resposta do nosso sistema, ou a saída do nosso sistema. E eu estou considerando que o G de S é igual a 1. Veja que quando o G de S for igual a 1, eu tenho apenas uma linha, tá? Onde o sinal de saída Y de S é igual a X de S. Percebo que eu começo então a descrever uma representação para o nosso sistema. Esse é o primeiro. Vamos fazer outros para verificar, para que a gente possa entender melhor, porque quando a gente estiver trabalhando com um conjunto de informações, de blocos, do sistema dinâmico, nós precisamos reconhecer cada símbolo desse. E o primeiro símbolo é o retângulo com as setas de chegada e a seta de saída. Tá? E isto representa o diagrama de bloco. Eu vou apagar a lousa para que a gente possa fazer mais um segundo tipo de operação, um segundo símbolo. Ok? Só... Então, senhores, olha o que ocorre. Nós fizemos a primeira forma de representar, né, que foi o bloco operacional, onde nós estamos trabalhando com um diagrama, um retângulo, com sinal de entrada, uma seta, isso, falando assim, uma seta, e uma seta de entrada e uma seta de saída. Esse é um diagrama de bloco. A gente chama de bloco operacional porque dentro dele nós conseguimos descrever a equação matemática, o sinal de entrada, x de S,
sinal de saída Y de S, e dentro do bloquinho, dentro do retângulo, a função de transferência, G de S. O segundo bloco é chamado bloco somador. Veja que nesse bloco somador, que estou escrevendo aqui, ó, é a soma algébrica das variáveis de entrada de acordo com os sinais algébricos associados a cada uma das variáveis. Eu coloquei aqui uma forma de representar. Veja que eu tenho um sinal x1, x2 e x3. E eu tenho um bloco somador aqui, ó, tá? Esse bloco somador, estou colocando sinal de mais para representar uma soma algébrica. Veja que o sinal x1 ele entra no bloco somador com o sinal positivo, o x2 com o sinal positivo e o x3 com o sinal negativo. Então a saída, veja que eu tenho 3 entradas e uma saída. Essa saída x vai ser somatória de x1 mais x2 menos x3, ó, porque o x3 é negativo. Esse é chamado bloco somador. Então você está descrevendo um único bloco, o x, ó, ok? Veja que um caso especial para isso é quando você tem o que chama de inversor, que é a mesma ideia, por exemplo, do amplificador operacional, onde você usa o inversor, né? Entrada inversora. Então você tem um sinal de entrada x, ok? Se a entrada aqui for negativa, a saída vai ser o quê? Menos x. Então percebam que nós começamos a conhecer alguns blocos, né? Vamos para o terceiro bloco, para a gente conhecer o terceiro bloco, porque aí a gente conhecer o terceiro bloco, vai ficar mais fácil de entender depois uma forma de representar um sistema dinâmico. Vamos lá trabalhar? Percebam que ao trabalhar com as regras nisso, nós vamos tentar utilizá-las depois, para que nós possamos fazer as operações com os diagramas de bloco, né? Então, vamos para um terceiro caso, né, de representação, é a chamada ramificação. Eu escrevi aqui, né, tentando descrever uma maneira mais simplificada, é a indicação da identidade entre a variável de entrada e as variáveis de saída, né, ou as de saída. Então, eu tenho aqui um ponto de acoplamento, ponto de comum, é isso? Ponto comum. Eu tenho um sinal de entrada x. Esse sinal de entrada é ramificado com o mesmo valor, x. Então aqui, ó, tem uma saída x, tem outra saída x, tem outra saída x. 3 saídas, foi ramificada. Por isso que chama-se propriedade de ramificação, tá? Um caso particular de ramificação nós chamamos de bifurcação, que é um caso particular de ramificação. Quando é que ocorre a bifurcação? Quando há apenas um ramo de chegada e apenas 2 de saída. Então percebam que nós começamos a conhecer algumas simbologias, né, para diagrama de bloco. Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo aplicando como é que nós utilizamos o diagrama de bloco, para que vocês possam perceber eu diria assim, a praticidade do diagrama. Vamos ao exemplo, nós fecharmos aqui, daqui a gente possa entender melhor como funciona. Deixa eu apagar um pouco, tá? Vamos voltar. Vamos ao exemplo que nós estamos estudando do diagrama de bloco, né? Inicialmente nós estamos fazendo uma introdução da representação do diagrama de bloco, discutimos a importância do diagrama de blocos, discutimos também algumas situações onde você tem que ter um cuidado, né, para representar o diagrama de bloco. Tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos considerar um circuito RC, né? E eu quero construir um diagrama de bloco desse circuito. Olha só que é uma coisa que a gente já conhece, a gente consegue descrever o modelo matemático dele. É isso. Então eu posso descrever esse circuito da seguinte forma, usando a lei de Kirchhoff para a tensão, que é a tensão de entrada, V1, né? E a tensão de saída é V2. Ó. Então eu posso escrever o seguinte, ó, tensão de entrada, considerando a condição inicial nula, estou usando agora a transformada de Laplace, né? Tensão de entrada vai ser a tensão no resistor mais a tensão no capacitor, né? E eu posso muito bem organizar o seguinte, então a tensão no resistor vai ser a tensão V1 de entrada, menos a tensão do capacitor. Eu já consigo descrever um bloco somador. Olha, o sinal que está entrando vai ser o sinal V1 de S, e o outro sinal, ó, é o VC de S, só que ele é negativo. E a saída vai ser quem? VR de S. Então já tem um bloco somador aqui, ó, sendo utilizado. Eu olho para cá e vejo que a tensão no resistor é dada pela resistência, né? Resistor, o valor do resistor, vezes a corrente. E a tensão no capacitor é calculada assim, ó, 1 sobre CS I de S.
eu já posso começar a organizar um outro bloco. Veja aqui, olhando para cá, desse modelo que está aqui, ó, tá? Eu já consigo ampliar. Ó. Então, tensão de entrada, esse é o somador, isso aqui, o mais. A tensão de entrada do capacitor é negativa. E vai sair quem? O VR. Só que o VR, na verdade, vai ser 1 sobre R, tá ok? Vezes quem? I de S. Então, a saída é I de S. Consegui um outro bloco. Vou para o próximo bloco. Estou começando a descrever aquele bloco que nós estamos estudando em malha fechada. A tensão de entrada, ó, P1. A tensão de saída é o VR. Veja que agora tem 1 sobre R e tem 1 sobre CS, que vai ser realimentado por VC, que é exatamente quem VC é 1 sobre S I de S. Veja que o VC vai ser exatamente o V2. Ó. Se você multiplicar ó, 1 I de S vezes 1 sobre C de S, é o VC. Está vendo aqui? Ó, negativo. Positivo aqui. Ó, tá? Então já tenho o diagrama em malha fechada. Vou tentar descrever de forma que eu consiga reduzir o meu sistema. Se eu multiplicar, eu vou ter 1 vezes 1 dá 1. R vezes CS vai dar quem? RCS. Veja que esses dois blocos estão aqui, ó, né? São os blocos que a gente chamou de blocos operacionais. Eles se juntaram e chamaram de um único bloco. E ainda continua em malha fechada. Perceba que o nosso V2 vai ser exatamente a tensão no capacitor. Com isso, eu quero chamar a atenção, é que nós conseguimos descrever, através de um bloco, esse circuito que está aqui, ó. Que a gente aparentemente não imaginava que seria dessa forma. Né? Isso escreveu o diagrama de bloco com esse circuito. E assim você pode escrever qualquer outro diagrama de bloco. Porque o diagrama de bloco vai ser a descrição ó, matemática através de somador, né? Através de blocos funcionais, ou o que a gente está chamando ali o bloco operacional, né? Onde vai estar a função de transferência, vai descrever o modelo. Agora sim, com este modelo, eu posso muito bem fazer avaliações do meu sistema. Eu já consigo representar, e nos dois casos, tanto para a função de transferência, quanto para a função de transferência no modelo matemático, quanto a função de transferência no modelo de diagrama de bloco. Veja que essa é um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Né? A gente vai parar nossa aula, vamos ter muitos exemplos. Né? Hoje nós vamos trabalhar apenas para fazer a introdução do diagrama de bloco. Na próxima aula nós vamos trabalhar com as operações, tá? Que a gente chama de operações de álgebra de blocos, onde nós vamos fazer as operações para reduzir. Bom, essa é a nossa aula para você introdução. Quero agradecer a todos vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço, até mais.